desse mês, nós temos feito o possível para deixar mais claro o sentido da palavra, o que é um discípulo. Será que temos conseguido? Será que você tem assimilado bem o que significa ser um discípulo? Ou meramente a gente confunde com membro da igreja? Ou com seguidor de Jesus? O que é um discípulo? Nós trouxemos várias mensagens, estou encerrando hoje. A partir de domingo que vem, nós vamos estudar o livro de Efésios por 2 meses, um livro maravilhoso sobre a igreja. Então, hoje eu estou encerrando essa parte do discipulado e vai começar a matéria sobre discipulado esse domingo que vem, aí você pode continuar estudando. E eu quero trazer um gráfico que eu já trouxe, mas não sei se todos estavam presentes. Eu trouxe esse gráfico que Jesus discipulava através das multidões, dos grupos menores e dos encontros pessoais. Eram cenários onde o mestre atuava. Nessas 3 instâncias. E nós não podemos separar uma das outras. É igual o que está acontecendo aqui, multidão. Nós somos uma multidão, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus está aqui, Ele é o nosso mestre que nos ensina, estamos aprendendo com Ele. De uma certa maneira, nós estamos sendo discipulados nesse momento. Mas não podemos limitar o discipulado a esse grupo de domingo. Já pensou você viver só de domingo? Só de culto? Só de frequentar a igreja um momento por semana, 1h30 é o tempo que a gente tem de culto aqui. Quando tem escola bíblica, vamos colocar aí 2h30, que nem dá isso, né? Se a gente for contar tempo de ensino. Então nós precisamos, assim como Jesus cuidava de um grupo menor, também tem os encontros pessoais. Então são momentos de discipulado. Eu espero que você entenda que você está sendo discipulado nesse momento. Eu posso confessar para vocês uma preocupação minha aqui? A gente tem essa série de mensagens, sempre tem um assunto diferente. Pode ser que ocorre na nossa cabeça. Aquele assunto já passou, já esqueci. Próximo. Aquele assunto já passou, esqueci. Próximo. Sabe revistas semanais, como Isto É, Revista Veja? Toda semana eles não capricham para chamar nossa atenção num tema, num assunto. Eu não sei você, mas eu quando estou num consultório médico que tem ali uma revista para eu ler, aí primeiro eu fico vendo qual é a data mais recente. Aliás, nem está tendo mais revista porque o celular está substituindo. Mas quando você vê uma revista muito antiga, você nem tem interesse, não é verdade? Eu confesso para vocês que às vezes eu fico pensando aí, Senhor, nos ajude, porque certos assuntos não são para a gente esquecer. É para a gente viver. Tem a ver com o nosso estilo de vida, de sermos cristãos. Então, tomara que esteja contribuindo para formar em nós, cada vez mais, um caráter, uma vida parecida com a de Jesus. Porque o que Ele quer de nós é obediência. Tem gente que frequenta uma igreja anos a fio, e às vezes com a mentalidade até de consumidor. Aí eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que você está falando. Não concordo. Bom, aí é entre você e Deus. Aquilo que a gente está ensinando da palavra de Deus. Se você fala, não concordo, gosto disso, não gosto. Porque nós não estamos satisfazendo uma clientela. Não é verdade? Somos todos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Quem precisa ser agradado aqui é o Senhor. Somos todos servos. Verdade? Então, obediência tem a ver com ser de praticante da palavra e não apenas ouvinte. Isso está em Tiago, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 22. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Não diz assim, sede praticantes do praticar o ouvir. Sede praticantes da palavra. Então, a obediência que leva-nos à missão, que é o tema de hoje. Para que discipular? Qual é a finalidade de ser discípulo? Tem a ver com propósito. Tem a ver com finalidade.
Eu gosto dessa definição do Ricardo Agreste, né? O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. É algo tão pessoal. Se Jesus não falar ao seu coração, é tão pessoal isso, né? Aquelas célebres célebre frase de Samuel, fala, Senhor. Fala, Senhor. Aqui no meu íntimo, no seu íntimo, eu servo ouve. É como ele acolhe e responde aos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí eu quero fazer uma leitura, essa leitura é um pouco longa. Já fiz uma leitura longa agora de manhã. Tem essa opção na tela e tem a opção na sua Bíblia também, eu deixo a seu critério, né? Não é pecado ler a Bíblia na tela, de jeito nenhum. É apenas uma maneira, se você tem dificuldade para ler na sua Bíblia, então está aqui, João capítulo 15, e eu vou ler, para mim vai ficar mais fácil eu ler o texto aqui na Bíblia. João capítulo 15, que vai responder a essa pergunta que eu acabei de fazer: para que o discipulado? Ok? Vou começar então. Será? Todo mundo achou? João capítulo 15. Quem não achou pode acompanhar na tela. Aí o pessoal lá dos slides vão, à medida que eu for lendo, vocês vão mudando lá. Eu sou a videira verdadeira. Quem disse isso foi Jesus, ok? Quem disse isso foi Jesus. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito isto, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, olha esse versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo vos odeia, até o versículo 17. Tá certo. Muito bem, pessoal. Concluímos essa leitura. Eu quero destacar o versículo 5, que fala: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito, muito, muito fruto. E a razão disso, meu Pai é glorificado no versículo 8, pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Só esses dois versículos já respondem à finalidade. Por que nós somos discípulos? Perceberam? Nós somos discípulos e nós existimos para darmos fruto
para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai, não nós, não a igreja, não minha denominação, mas que o Pai seja glorificado. Sabe, Jesus era um mestre para usar certas figuras, certas imagens. E ele faz questão de falar que ele é a videira verdadeira. Lá em Ezequiel fala que Israel era uma videira, só que Israel não deu fruto, decepcionou. Então por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E ele vai dar fruto. E ele vai nos incluir nesse plano. Isso é maravilhoso demais, gente. Ele é a videira verdadeira. As videiras eram muito comuns em Israel. Você sabe, o país é pequeno, né? É menor do que o Espírito Santo, menor que o Rio de Janeiro, o país de Israel. Aí eu pensei assim, se Jesus fosse brasileiro, qual a planta que ele usaria? Porque a gente tem uma variedade tão grande, não é? Mas tem as variedades regionais também, né? No Nordeste tem muita manga, melancia, melão, caju, lá em cima. Mas aqui em São Paulo a gente sabe, tem laranja, não é? Tem manga também. Nem tanto como o Nordeste, mas tem. Amoras. O que mais que tem aqui em São Paulo assim de fartura? Todo canto. Abacate, morango. Então temos Jesus usou uma figura conhecida de todo mundo lá, a videira. Cada quintal tinha uma. Pé de uva, né? A videira, não sei porquê, mas a videira produz uva. Devia ser uveira, né? Mas fala videira. Então aí é outra razão. Então ele se coloca e ele fala que o pai é o agricultor. Deus está envolvido no processo. Jesus é a videira, o Pai é o que cuida e o Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai falar qual é o papel do Espírito Santo aqui. E aí Jesus, como nós vimos aqui, ele nos chamou para darmos fruto. E nisso seremos conhecidos como discípulos dele, no versículo 8. Meu Pai é glorificado, gente, pelo fato, hein? Não é pelo discurso, não. É pelo ser nosso, pelo fato de nós sermos discípulos e darmos muito fruto. Ele começa falando de fruto, depois fala mais fruto, depois numa progressão, muito fruto. Deus vai ser glorificado. Nós vamos ser conhecidos como discípulos. Vamos fazer um exercício aqui. Pé de uva dá o quê? Pé de manga. Pé de abacaxi. Pé de laranja. Pé de goiaba. Pé de melancia. Pé de Jesus. Discípulos ou o próprio Jesus. Deu para entender? Se Jesus é a videira verdadeira, é a árvore, o pé de Jesus tem que dar um fruto. Jesus. Não, Jesus. Os Jesus. É que tem gente que fala Jesus, né? Coloca um I lá onde não deve. Os Jesus. Eu nem sei no plural, esses Jesuses. Mas você entendeu a ideia, não é? Um pé de Jesus tem que dar Cristos, pequenos Cristos ou discípulos. Você entendeu a riqueza dessa imagem? Se nós darmos fruto aqui, tem dois aspectos do fruto. Tem o aspecto do caráter, de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus, isso tem a ver com caráter. Quem estuda biologia botânica sabe que há uma substância que brota lá da raiz de toda a árvore. Qual o nome daquela substância que sobe de maneira invisível? Seiva. Você não vê a seiva. Ela é imperceptível. Ela vai ali sendo carregada e vai para os galhos, para as folhas, para o fruto e vai. É uma coisa orgânica, é um organismo vivo. Isso, aplicando aqui, nós podemos entender, porque ele falou no João capítulo 14, está no contexto, que o Pai vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse Deus desconhecido, pouco valorizado, que está dentro de nós, que vai produzir
fruto. E aí a gente pode atrelar esse versículo com Gálatas, capítulo 5, que fala sobre o fruto do Espírito Santo que molda, que alcança as profundezas do nosso ser. Vamos lembrar o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo. Na verdade, o fruto é o amor, gente. É que o autor sagrado, quando ele coloca assim, por isso que o amor aparece em primeiro lugar. O fruto do Espírito Santo é o amor. Só que os estudiosos no grego do Novo Testamento sabem que quando ele fala o fruto, por isso que está no singular. Porque se fossem no plural os frutos, cada um tem a mesma peso, né? Mas quando fala assim, o fruto do Espírito é o amor, como se fosse 2 pontos, é o amor. Só que o amor é como se fosse uma ilustração bem grotesca aqui, tá? Uma mexerica, né? O amor. E os gominhos são as outras partes do fruto do Espírito Santo. Então, alguém muito pensou nisso aí e falou assim, o fruto do Espírito é o amor sendo exercitado no domínio próprio. É o amor em bondade. É o amor tendo fé. É o amor manso e tudo mais. Olha que beleza que é o fruto do Espírito Santo. De vez em quando eu tenho que lembrar isso na minha casa, né? Tenho 3 jovens e os 3 gostam de conversar de todo tipo de assunto. Os 3 têm opiniões fortes. Os 3. E às vezes as conversas estão ali sobre algum assunto, algum posicionamento deles. Eu fico assim, eu posso falar. Posso falar. E às vezes as conversas começam a ficar assim fortes, e aí a gente tem que ter paciência. Quem é o pai aqui? Quem é que tem autoridade aqui? Aí a gente pede para Deus nos dar aquela porção extra do Espírito Santo. Né? De fazer pequenas tarefas. Tem certas tarefas que eu não espero da Sandra fazer. São minhas. Eu não preciso ficar discutindo se eu faço ou se eu não faço. São minhas tarefas. Eu não tenho... Né, são papéis definidos. Por exemplo, é para buscar o filho no metrô 11 da noite? Eu vou. De boa vontade. Não tenho que ficar discutindo quem vai. Sou eu. Estou dando só um exemplo aqui, não é? Só que às vezes a gente está cansado. E aí pede uma ajuda extra para o Espírito Santo de Deus, para andar uma segunda milha, para ter uma paciência, esperar para conversar outro dia um assunto difícil, que não dá vontade de você querer resolver na hora. Então, olha que maravilha que é essa figura aqui. Continuando, gente. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Esse versículo tem a ver ou não tem com a videira? Se é para darmos fruto, se é para sermos como Jesus, esse versículo fala que Deus nos escolheu para sermos... É como se Deus falasse, eu quero mais do meu filho. Multipliquem-se. Eu amo tanto o meu filho que eu quero cópias e cópias do meu filho. Eu quero filhos e filhas à imagem do meu filho. O prazer de Deus é esse. Mas Deus não é aquela pessoa que está querendo metas. Deus não é aquele como um chefe de uma empresa que fica cobrando no nosso pé para produzir. Não. É porque Ele sabe que ao sermos parecidos com Jesus, nós vamos experimentar a verdadeira alegria. E o mundo gosta muito dessa, mundo corporativo, palavra realização. A alegria. E até nós lemos um versículo que fala sobre alegria. A verdadeira alegria. Eu trouxe uma verdadeira alegria. Ao darmos o fruto, a gente experimenta a verdadeira alegria, que inclusive faz parte do fruto do Espírito Santo. Ele te chamou para dar fruto.
e você vai dar fruto. O que você espera de uma lâmpada? Você, quando compra uma lâmpada lá na elétrica, você não espera que a lâmpada acenda, ilumine? Ela existe para quê? Para iluminar. A gente não compra uma lâmpada, tem que ser um abajur, sei lá, para ficar muito bonito para você não usar. Pode ser que tenha, né? Queimou e a pessoa esqueceu lá, né? O marido esqueceu lá e a mulher está 6 meses pedindo, troca aquela lâmpada, pelo amor de Deus. Ela não está sendo útil. Será que na igreja está assim? A lâmpada não está vivendo pela qual ela existe? Para brilhar? O DNA e o propósito da lâmpada é para brilhar. O DNA do cristão, a razão pela qual ele vive, é para ele brilhar, mas ele não tem luz própria. A lâmpada não tem luz própria. A lâmpada é um instrumento. Jesus é a luz. A energia vem dele. Não é por força. Não é por violência. Eu tenho um pé de acerola lá em casa. E eu nunca vi aquela acerola se espremendo para poder dar se contorcendo lá os galhos. À medida que o tempo passa, na hora certa, o fruto aparece. E a gente faz os sucos daquele pé de acerola. Inclusive, tinha uma época que não estava produzindo tanto. Aí eu cortei alguns galhos que estavam no centro para que a luz do sol penetrasse. E esse ano carregou o pé de acerola lá. Aqui fala que o pai poda os galhos. E dói, viu? Acho que para a planta dói, né? Ela não fala. Para com isso, mas não fala. Mas eu imagino que doa. Na nossa vida, tem certas situações que estão acontecendo. Porque a gente vai colocando penduricários na nossa vida, ramos que secam, estancam a vinda da seiva, a gente estanca com alguma coisa que a gente está entristecendo o Espírito Santo. Dificuldades que Deus coloca na nossa vida é uma maneira dele podar, dói, né? Hebreus capítulo 12 fala que filho há que o pai não disciplina. Eu criei os meus filhos com muito amor, mas também na hora da disciplina, tratei com disciplina. E às vezes doía para eles e doía para mim também, mas fez parte da formação deles. Algumas vezes Deus também para a gente dá mais fruto. Ele vai nos disciplinar. Porque quem é filho, aliás, quem ama, disciplina. Se Deus nos ama, Ele disciplina. Não pensa você que certas situações vão ser muito fáceis para você se você está sendo estéril, né? Deus quer encontrar fruto na nossa vida. Tem esse fruto que eu mencionei, que é o fruto do Espírito, e tem um outro fruto que é ganhar almas. Tem um fruto que é nosso caráter, cada vez mais uma transformação. E tem um outro fruto que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 13. Eu quero ir muito para Roma para colher algum fruto entre vocês. Isso tem a ver com vidas, com discipulado. Uma das marcas do discípulo é a frutificação. Tá aí uma boa pergunta para a gente se fazer, não é? Será que as pessoas, quando convivem comigo, falam assim, puxa vida, eu estou vendo mudança na sua vida. Você era tão ranzinza, estou vendo você mais bem-humorado. Você era tão, assim, reclamão, estou vendo que você está reclamando menos. Não está bom ainda, mas está reclamando menos. Você era tão ganancioso. Eu vejo você hoje tão generoso. É gostoso quando alguém fala isso, né? Eu estou mudando para melhor ou para pior? E a pessoa fala para melhor. Significa mudança de caráter, transformação na nossa vida. Será que esse fruto a gente tem, como a gente cantou agora, né? Tem reluzido, né? Não tem sentido algum medirmos nossa espiritualidade pela quantidade de coisas que fazemos, mas sim pelo perfume de Cristo que a nossa vida revela. Então não se trata de atividade, coisas, mas é Jesus, mais de Cristo,
Mais de Cristo em mim. A Samba falou de um versículo aqui, que é Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver, que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou a si mesmo por mim. Mais de Cristo em mim. Que Jesus seja mais visto em mim. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente fica chateado. Era para eu ter reagido como Jesus. Teve um dia que eu preguei aqui de manhã, desafiando vocês a serem parecidos com Jesus. Naquele mesmo domingo à tarde, eu saindo de carro por aí, uma pessoa me fechou no trânsito. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, foi difícil, viu? Estou falando uma coisa e dentro de mim tem uma natureza que vai contra. Pedir perdão para Deus. Numa igreja tradicional, o conhecimento é a fonte da espiritualidade. Na igreja neopentecostal, a fonte é o líder. Na igreja focada em Jesus, Jesus é a fonte. É dele que recebemos tudo o que precisamos. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Faltou um tem ali, né? Quem tem Jesus não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor, parece com Salmo 23. Vamos guardar isso. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Você não precisa de carnaval para te injetar adrenalina, de alegria. Nenhum fruto, fala de fruto, fala de mais fruto e fala de muito fruto. E a motivação correta é glorificar a Deus. Às vezes a gente faz alguma coisa para aparecer, para querer impressionar, mas aqui Jesus está corrigindo nossa atitude. Tudo que a gente fizer seja para glorificar o Pai. Nisso a gente encontra a plenitude da vida, a verdadeira motivação para viver e o prazer. Eu quero te desafiar agora de manhã a se apresentar perante Deus e falar, Senhor, eu quero ser um discípulo frutífero, eu quero dar fruto, o Senhor merece. Mudança na minha vida e também produzir, ajudar o Senhor a discipular as pessoas.